conversar com vocês um pouquinho sobre aí os princípios da gestão, ok? Peço já desculpa de antemão para vocês dois, porque o foco maior vai ser na enfermagem, principalmente quando eu estiver falando de gestão, ok? Mas não que isso também não se aplique a vocês, se aplica, claro que sim. Mas quando a gente for falar de biossegurança, aí já é universal. Bactéria é bactéria, pouco importa a profissão que você vai seguir, uma bactéria sempre será uma bactéria. Então estávamos falando semana passada sobre o aspecto relacionado aos hospitais particulares, né? E algumas pessoas até saíram, oh my God, o que farei na minha vida? E o que nós percebemos na semana passada, quando nós falamos sobre o hospital particular? Semana passada, semana retrasada. O que percebemos? Um só de cada vez, por gentileza. Melhor do que o ter perfil. Melhor, você tem um perfil de hospital particular. Mas o que nós percebemos no hospital particular? Quando a gente falou que a gente começou e hoje nós vamos dar andamento, se Deus quiser, a gente finaliza essa parte, sobre a diferença entre um hospital particular e um hospital público. Oi? O hospital particular, óbvio, o objetivo principal da instituição particular de assistência em saúde é a obtenção de lucro. Mas pensando em vocês, enfermeiros que vão se inserir neste hospital, ok? Você, biomédica, vai ficar muito restrito à sua sala, então você vai sentir pouco este contexto, assim como você também, nutricionista, vai ficar muito restrito à sua unidade de trabalho, vocês também vão sentir pouco este conceito. Entretanto, agora ele não está mais encantado, ele está com o cabelinho de Sonic. Veio correndo? O que nós percebemos semana passada com relação ao nosso contato com a equipe de medicina? Eu vou falar semana passada, mas na cabeça de vocês, porque semana retrasada, tudo bem? O que ficou dessa percepção do contato com a medicina? Difícil contato. Por que é difícil contato? Porque eles são associados. E por que mais é difícil contato? Quem foi que falou difícil? Por que mais? Pode dizer, como é seu nome? Anderson. Eu acho que há uma diferença, só que o contato se torna um pouco mais difícil por conta do que ele vai tratar e o que ele vai passar para o paciente. E também o que ele vai passar para o público. Esqueçamos o paciente. Aqui é a relação interprofissional, tá? Ok? Médico e você nutricionista, né? Vocês nutricionistas, vocês vão ter muito problema com os nutrólogos. Tem problema pra caramba. Já se prepara, já passa o que você tem que passar, porque vai ter muito problema com os nutrólogos, ok? Mas a questão aqui é, qual que é a diferença quando eu penso no relacionamento entre médico e os outros num hospital particular e no hospital público? O que é associado, Jéssica? Não tem problema, não lembro, ok, mas começou bem. São associados. Associado não é sócio.
consta no documento de registro da empresa. No caso de um hospital, vai estar registrado nos órgãos públicos, aqui em São Paulo, né? A JUSESP, e aí depois se registra na prefeitura, e o hospital também tem que ter um registro na Secretaria Estadual e, por consequência, no Ministério. Ok? O hospital público, né, ele vai ter os registros públicos. Tá? Não necessariamente vai ter lá o CNPJ de pessoa, de empresa particular. Ele vai ter o CNPJ de empresa pública. No hospital particular, o médico consegue ser associado? Até consegue, mas é mais difícil. No hospital público, no hospital público, ele até consegue, mas é mais difícil. Porque às vezes você terceiriza setores do hospital. Eu não vou adentrar na questão de terceirização, tudo bem? Nós vamos parar apenas na diferença entre sócio e associado. O sócio, eu também não vou destrinchar as possibilidades de sócio. Sócio investidor, sócio público, não. Vou falar de uma forma bem simples, bem genérica. O sócio é um dos donos. Tudo bem? Se eu falo que eu sou sócio de determinada empresa, eu sou um dos donos da empresa. E aí eu vou ter a minha participação com relação à quantidade de cotas. Vou pegar um exemplo. Eu tenho um hospital que tem 100 mil cotas. Eu tenho 10 mil cotas, significa que eu tenho 10% nessa sociedade. Ok? E aí outros cotas estariam com outro. Sócio é um dos donos. O hospital que você trabalha, né, não tem um dono só. Né? Você pode ter um gestor sócio, que é o que mais aparece, mas não é um. Ok? É um dos donos. Associado é o quê? Melhor. Lembramos do exemplo da gestante que faz o pré-natal com o obstétrico. Faz todo o pré-natal com o obstétrico. Okay? Com quem você vai querer ter o parto? Com quem essa mulher vai querer ter o parto? Com o próprio obstétrico. Com o pré-natal dela. Vai querer ter, porque é uma relação de confiança. Okay? E aí, vamos supor que eu sou um obstétrico, eu sou um médico obstétrico. E aí eu tenho 3 possibilidades de hospital para fazer o procedimento. Quem vai receber por este procedimento? No caso aqui, o parto, pouco importa se é cesárea, se é a cirurgia cesariana ou se é o parto natural. Quem receberá por este procedimento? O hospital e quem mais? Oi? E o próprio médico? A maior fonte de renda da medicina não vem da consulta, não vem do plantão, vem do procedimento exclusivo que eles fazem. Então eu vou receber uma parte deste valor e o hospital receberá outra parte deste valor. Por quê? Porque você vai ter que alugar sala, você vai ter que alugar leito. Lembramos da semana passada, quando a gente fez uma associação em você do hospital como sendo um hotel. Então vai estar lá ocupando leito. E quando você ocupa esse leito, você paga por essa ocupação. Tem um custo. Quem vai pagar por essa ocupação? Existem 2 possibilidades. Alguém já falou aí? Ou é um convênio com a operadora de saúde, ou ela pode pagar. A própria paciente paga por esse serviço. Por óbvio, no Brasil é muito mais comum o uso do convênio. Então aqui a gente já pega o primeiro contexto. Por isso que a maioria dos convênios estão falindo e os hospitais em limitação. Mesmo assim, se o hospital ele é conveniado com uma entidade pública, ele vai receber
ela mesma, ou se ela paga um convênio que paga este profissional. O que pode? Ele vai cobrar o valor e ele vai receber por este valor. Quando ele fizer a cirurgia, percebe? Vamos supor, aquele é dono de um hospital A, o Tiago é o dono do hospital B, e a Caroline é dona do hospital C. E eu sou o médico e vou poder escolher qualquer um desses 3 hospitais. É interessante do hospital, mas esta parceria. Sim ou não? Sim. Porque eu vou receber. Se você fizer os seus procedimentos aqui, eu receberei por este procedimento. Você vai receber a sua parte. E eu vou receber a minha parte. Eu, como médico, seria sócio desse hospital? Seria sócio? Eu estaria lá, né, no documento de registro desse hospital? Não. Sou sócio? Não. Então, logo eu sou um associado. Associado. Ficou claro o que é um associado? Isso é muito comum na medicina, na advocacia, na engenharia, nas outras profissões que não a enfermagem. Isso é super comum. Muito comum. É vantajoso para ambos. E aí percebe que se eu sou um médico, que eu já tenho um determinado renome, eu não vou querer me associar com qualquer hospital. Porque o hospital ele também diferencia as pessoas que usufruem daquele hospital. E tudo tem um nível de preço. Né? Vamos pegar aqui só na Zona Norte. Ok? 3 hospitais que eu acredito que a maioria de vocês conhecem. Aqui do lado, o HSAMP. Seguindo um pouquinho mais para frente, o São Camilo. E seguindo um pouquinho mais para frente e para a direita, o Hospital Presidente. Bem, todo mundo já ouviu falar, conhece esses 3 hospitais, beleza? E aí, nós temos níveis diferentes de um para o outro. Dos 3, na cabeça de vocês, qual seria o melhor? São Camilo. E o segundo e o terceiro, né? Já trabalhei nos 3. Ok? O segundo e o terceiro pode ser HSAMP e Presidente. Faz tempo que eu trabalhei no Presidente. Então, naquela época, eu colocaria nessa seção. Sendo que o Presidente, ele tem muito acesso a Trás-Montanas, mas não é exclusivo da Trás-Montanas. Tudo bem? Percebe que o médico ele começa a fazer as escolhas? Porque se eu levo você para o Presidente, a minha faixa de preço é uma. Se eu levo você para o HSAMP, e aqui apenas a título de exemplo, tá? Não sei como é que está hoje, porque faz tempo que eu não entro em nenhum desses 3. A minha faixa de preço seria outra. E se eu levo você no São Camilo, a minha faixa de preço é outra. Assim como se a gente começar a pegar, por exemplo, o Bandeirante, ali mais ou menos no mesmo nível, ali São Camilo, pega aí o 9 de julho, Oswaldo Cruz, o Sírio Libanês e o Albert Einstein. Porque você tem a seleção. Né? Vamos pegar exemplo de mercado. Não é todo mundo que entra no OBA. Quem entra no OBA até entra no Pão de Açúcar, mas prefere o OBA. Por quê? Porque lá o preço já seleciona quem entra. Eu tenho um pastorinho aqui em cima. Também já tem uma seleção diferente do COI aqui do lado, ou do dia aqui do lado. Tá certo? E ambos são mercados. Quando a gente faz diferenciação por faixa, por classe financeira, você seleciona um grupo. Vamos pegar instituição de ensino. A Anguera tem uma faixa de preço. Quando eu escolhi direito, um dos critérios da minha escolha também foi o preço.
E eu estou dizendo que a cirurgia é o local onde o médico mais recebe. O médico que está operando aqui, a consulta não sai por menos de 2.000. Já é uma boa. Imagina 10 consultas de 2.000 por dia. Bacana, né? Bacana. Você já vai ter uma fonte de renda interessante. Muito dia. Por que a gente precisa entender isso? Né? Peço desculpas pela redundância para quem está aqui nesse momento, só repetindo um pouco para quem não veio semana retrasada. Porque quando eu penso nessa questão associado, percebe que esse médico ele já tem um poder diferente de você, que é um contratado. Isso é diferente a relação. Por isso que quando a gente está nesses ambientes, não adianta. Não adianta bater boca. Não adianta. Por quê? Porque você é paralisado. Eu não estou ainda nem falando da relação nós e os pacientes. Estou falando da relação nós e a equipe médica. O poder é único. O poder ele é muito diferenciado, porque nessa situação, essa condição de ser associado é você quem me ajuda a aumentar a minha fonte de renda. Então você é o médico que traz o procedimento para cá, ele traz o procedimento e provavelmente ele também virá junto com o convênio que ele aceita junto dos seus clientes. Então ele já trouxe duas fontes de renda: o próprio procedimento dele e o convênio que vem junto com ele. Então nessa relação, o poder que temos numa instituição particular, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Eu não vou nem entrar na discussão sobre os conceitos de que a assistência de saúde é médico-centrista, é pautada muito no médico. Hoje muita coisa ainda mudou, mas muita coisa ainda é igual. Já no hospital público, né, nós até falamos um pouquinho da questão CLT, mas vamos pensar aqui na questão estatutária, ou seja, você fez o concurso. Para quem não veio na outra semana, né, o que a gente estava falando? Foi até o exemplo também que o Léo trouxe. Eu já vi vários colegas serem demitidos porque o médico simplesmente não gostou. Assim, eu não gosto da enfermeira daquele. E ele não vai falar com você. E ele também não vai falar com a sua supervisora. Ou ele fala com o supervisor dele, que já fala direto com a sua gerente, ou ele já vai direto com a sua gerente. E aí vocês começam a entender, né, a questão, né, do tratamento diferenciado. Eu estou falando com uma pessoa que não traz dinheiro. E você é um funcionário. Eu posso trocar você sem problemas nenhum. Ele já fica mais difícil ter a troca. Muito mais difícil. E esta relação acontece na biomedicina e acontece na medicina. Todos os médicos do hospital são associados? Sim ou não? Todos são associados? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque você tem apenas os filantropistas. Uma pessoa que trabalha na UTI, só se saísse com um taco de beisebol na rua, você vai arrumar 10 clientes para você. E aí eu volto com os 10 com a paulada na cabeça. Não tem como, né? Assim como um emergencista. Não tem como. Não tem como. Assim como, né, um clínico geral, também não tem como. E tem cirurgiões gerais, que nem tem consultório, você não me compensa. Já fica aqui no hospital, porque aqui eu já tenho uma gama grande de cirurgias, o próprio hospital não me compensa ter a minha própria clínica, né, para atender em consultas particulares.
brigas entre nutrólogos e nutricionistas, em que o nutricionista coloca a prescrição, o médico vem, altera a prescrição nutricional e o nutricionista escreve em cima da prescrição médica aquilo que ele acha ser a conduta adequada para aquele paciente. Você, como enfermeiro, vai seguir a prescrição de quem? Ah, mas, filho, você que conversa com ele e ele, quando digitar na prescrição médica, ele usa a prescrição médica. A sua canetada em cima da prescrição não me dá o poder de digitar a prescrição. Não importa o que eu acho, se eu acho certo ou se eu acho errado. Ainda mais quando eu entendo este conceito. Você está me conosco. Preciso desse treino. Não sou eu que vou comprar essa treta para você. Não sou eu. Você que se vira. Não. Não, porque assim, quando você pensa em associado, você está trabalhando muito no hospital, muito como profissional liberal. A enfermagem não tem o histórico, a enfermagem não tem o histórico desse profissional liberal. Você consegue ser um profissional liberal na enfermagem? Sim, claro que sim. Por exemplo, você está dizendo, na área da estética. Né? Mas o seu ramo de esteticista, ele é limitado. Mesmo na obstetrícia. Dificilmente um hospital, você tem os obstetras que são, né? Mas dificilmente um hospital você vai fazer uma parceria. A paciente vai no hospital que ela vai definir como um convênio dela. Não é você que está levando, até porque um aluguel extremamente caro é o centro cirúrgico. É caríssimo o aluguel do centro cirúrgico. E, neste caso, qual é a vantagem do exemplo que você deu da enfermeira obstetrícia? É você fazer um parto natural. O parto, ele é natural. Cesariana é cirurgia, não é parto. É cirurgia. Parto é expelir o feto pelo canal vaginal. Isso é parto. Aí a cesariana é cirurgia, a qual você retira o feto por meio de um procedimento cirúrgico. Então, a vantagem dessa situação, e todos os enfermeiros que eu conheço, inclusive tenho algumas ex-alunas que fazem trabalhos belíssimos nessa área, a vantagem dessa situação é você ter o parto na sua casa ou em casas de parto. Aí é outro contexto. Tá? Como é muito específico, eu não vou aprofundar nesse contexto. É a especialização da especialização. E mesmo assim você tem algumas regras. Eu posso fazer parto em casa? Sim. Você tem algumas exigências que você tem que cumprir. Tem que ter uma ambulância disponibilizada, tem que ter um médico externo. Por quê? Porque se der ele, o respaldo do parto. Se não der nada, porque o parto em si não dá nada. O parto que dá problema é a menor parte. Não é? Porque é processo natural. Sozinho. Tá? Então, dentro
sou um advogado. Se Deus quiser, até ano que vem serei. Mas ainda não sou. Mas o que eu já aprendi na advocacia e aprendi vendo a medicina? Né? Eu sou o filho do meio. Eu sempre quebrei o pau com o mais velho. Aí, meu, de quebrar o pau, de quebrar a porta, porrada, sabe? Não bati. Né? E o meu sonho quando eu era criança era só crescer para poder encher de porra. Né? 3 anos de diferença, quando ele tinha 10 eu tinha 7, é um universo de diferença. Não dá pra você ter um pau na quando era só verdade. Depois que eu cresci, assim, agora. E aí tinha o caçula que era mestre de Kung Fu. Só que com o caçula não, né, a gente não tinha tampa na cara. O mais velho tinha. Mas quando eu vi o mais velho na rua brigando com os outros, o que eu fazia? Já chega da voadora. Por quê? Ah, mas você não tem rixa com o seu irmão? Claro que tem. Mas ele é meu irmão, filho. Gosta dele, não tinha nada a ver. Eu posso bater nele. Você não. Coisa que a enfermagem não tem. O direito tem muito disso. Às vezes eu converso com as pessoas e eu falo assim, nossa, vocês, né, os advogados principalmente em causas de família. Causa de família, eu não gosto, mas eu acho engraçado, porque a única coisa que eu penso é que eu tomo pipoca e um refrigerante. O jogo já está, né? As pessoas se matando e os advogados não. Aquela conversa com o diabo. Por quê? Porque se protege, se blinda. Eu posso odiar você, mas ninguém vai falar mal de você, exceto ele. Médico se odeia. Por que médico se odeia? Eu sou um enfermeiro. Eu tenho 8 pacientes. Você é enfermeiro. Você tem 8 pacientes. Se você quiser ficar com o meu paciente, eu falo assim, sério? Aqui para a porta, passei o caso, passo o caso para a enfermeira e ela morre. Acho que agora eu tenho uma minha filha. Mas trabalho para você. Por quê? Porque o seu salário vai mudar para isso? Não, cara. Você vai ganhar a mesma coisa. Mesma coisa. Mas eu sou um cirurgião. Aí ao invés de você fazer cirurgia comigo, tu vai fazer cirurgia com o Sonic. Não, mudou. Não, mas agora é Sonic. Peraí, olha que vai ver o Sonic. Né? Se você fizer cirurgia com o Sonic, não. Cirurgia não vai ser igual. Como é que é seu nome mesmo, senhor? Anderson, diga Anderson. Aconteceu um caso, então, eu fui primeiro lá na região de São Paulo. Ela acompanhou uma paciente, ela passou por alguns outros procedimentos, alguns outros profissionais. Ele falou na clínica, ele falou com o próprio gerente de associação, um dos sócios dele, que achou um absurdo e falou que o cobrado dela foi 85 mil.
aspectos macroeconômicos. Eu só quero que vocês entendam a relação entre vocês e eles. Eu já vi muitos enfermeiros e muitos nutricionistas brigando com médico. Aí você olha e você fala assim, por que não? Porque você vai poder ser preso, meu filho. E não vai mudar nada. Amanhã vai entrar outra no seu lugar e as coisas vão continuar igual. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. E você tem profissões que, notadamente, já tem um histórico de poder social. A medicina, a advocacia tem esse histórico. Mesmo ele se ordenando nesse contexto que eu falei, nesse exemplo bem chulo e grosseiro, fala mal de um recém-formado. É o mesmo exemplo da família. Você não pode falar mal. Por que não? Vocês assistiram o filme Formiguinhas, né? Não, é Formiguinhas? Não, Vida de Inseto. Não assistiu? Assista de novo. Quem já assistiu? Assista de novo. Tem uma cena que os gafanhotos, aquele retardado, está falando para o chefão, que é só uma formiguinha não faz nada. Ele joga uma nossa no peito. E aí chega uma hora lá naquela cena que ele arranca e desce uma pomada. Se vier todas de uma munição, já pode fazer. Então você blinda a profissão. Você blinda. Se for para a gente falar mal um do outro, a gente vai falar portas fechadas. Caso contrário, da porta para fora é sempre na coesão da defesa da categoria. E eu acho que eles estão certos. Eu não acho que eles estão errados. Errados como nós. E falar mal um do outro a todo vento. E aí sai soprando, né, maledicências para todo mundo. Tá? E já no hospital público, se você é concursado, existe essa relação de poder na mesma magnitude que existe no hospital particular? Óbvio que não. Porque ali estamos todos na categoria concursada. Mas existe uma relação de poder. Primeiro, pelo contexto histórico. E segundo, pela questão do organograma. O que é o organograma? Você vai ter aqui o diretor do hospital, que geralmente é um médico. Abaixo do presidente do hospital, né, você vai ter as diretorias. Só que a gente falou um pouquinho lá na aula de gestão, né? Diretorias. A enfermagem estaria onde? A nutrição estaria onde? No plano da gerência. Então significa que o médico plantonista é seu chefe? Não, não é seu chefe. Não é seu chefe. Não é isso. Nós já temos a obrigatoriedade de aplicar e seguir a prescrição médica, né, salvo se ela apresentar erros grosseiros. Mas aqui, percebe se eu pego uma diretoria médica e uma gerência de enfermagem? A categoria tem um poder em relação a outra, mas o relacionamento é mais direto. A ponto que você vai ver embates muito mais beligerantes, né? Muito mais. Voltamos a embates muito
que é um associado? Lembra sempre do obstetra. É o exemplo mais fácil. É o obstetra. Ok? Você fez cirurgia de olho, não fez? Você passou em consulta, passou? E aí o médico lá no consultório dele te avaliou. Te avaliou? Aí ele falou, eu vou te operar. Falou? Quem te operou? Foi ele ou foi o outro médico? Foi o médico da equipe dele. Foi o médico da equipe dele. Ele te falou qual é o hospital ou você escolheu o hospital? Não, foi lá mesmo. O mesmo trabalho que eu tive aqui. Mas lá era um ambulatório ou era um hospital? Eu sei. Então beleza, aí nessa relação foi uma relação diferente. Mas percebe que se você tivesse feito uma consulta externa, você não ia querer operar com o médico? Que é uma relação de confiança. A relação médico-paciente. E eu não estou aqui desmerecendo a relação médica, pelo amor de Deus. Que sejamos e tenhamos o mesmo que eles têm. Aqui não é uma relação de inveja. No princípio da inveja de que eu quero que você tenha para mim e tirar de você. Não, é no princípio de admiração. No sentido de eu quero ser igual a você, sem te tirar nada. Eu me espelho em você para crescer. E não eu olho para você para tirar o que você tem aqui. O que eu estou dizendo é, eu não estou falando mal da medicina, pelo amor de Deus. Não entendam dessa forma. Eu só estou posicionando vocês onde vocês vão trabalhar. Só isso. Só isso. O associado é aquele que ganha junto. Por isso que deu o exemplo. O Hospital Presidente é Gaçana e o Hospital São Camilo. Eu sou um obstetra aqui da Zona Norte. Eu não vou querer o senhor operar na Zona Sul. Por quê? Porque meus pacientes são na Zona Norte. Eu moro na Zona Norte. O que eu ganho na Zona Norte, para mim, já está satisfeito. Eu quero operar no hospital perto de casa. Aí eu posso escolher. Quando eu levo a minha paciente para o seu hospital, você, o hospital, ganha e eu também ganho. Porque a partir do momento que eu virar para você e falar assim, olha Léo, eu não gosto mais da forma como você está conduzindo o seu hospital. A nossa relação vai se encerrar, porque a partir do próximo mês eu vou levar meu paciente para o hospital da Jéssica. Mas o associado está lá no documento do hospital? Não é dono. Ele só é associado porque ele tem esta relação comercial em que ambos ganham. E essa relação não é contínua. Ok? E eu não vou aprofundar na questão do associado, não é isso. Aqui eu só estou mostrando para vocês onde eu estou entrando. Quem sou eu na fila do pão? E por que ele nem pega a fila? E por que o pão dele é mais quentinho do que o dele? Eu só estou mostrando isso, só isso. Eu não estou falando mal deles, não é isso. Só estou mostrando para vocês qual é a relação de poder que eu tenho. Hoje a relação de poder no hospital público também está diminuindo. Por quê? Porque a maioria dos hospitais trabalham com organizações sociais de saúde. Você não é mais um estatutário. Você tem carteira assinada, né? E carteira assinada entra nos conceitos da CLT. Não é um contrato de trabalho, você pode ser demitido como qualquer contrato. Estou falando se você fez concurso, conversando com o médico, tendo ele feito concurso, não no hospital público que você trabalha. Esta relação de força ela é maior. Por quê? Porque você tem menos a perder. E aqui nós estamos falando de perder o emprego mesmo. No sentido do que você também trouxe na semana passada. Olha, tudo bom? Eu não gosto de qualquer enfermeiro. Eu tenho cirurgias na semana que vem. Eu não queria essa.
estou falando mal deles. Não é isso. Não estou falando mal. Aí é um outro conceito, mas não é nem esse contexto. Tá? Eu só estou dizendo que nós vamos fazer o nosso trabalho dentro de uma organização. E quais são as forças que existem nessa organização? E o quanto de força eu tenho? Quando a gente pensa lá na aula de gestão que a gente teve no ano passado, e era literalmente esse o argumento que eu tinha com a minha equipe. Falou, ó, agora a equipe somos nós. Nós vamos tocar o plantão aqui. Eu não sou melhor do que vocês. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer a minha função e eu espero que vocês façam a de vocês. Estamos no mesmo barco. E a gente não. Eu sou o motorista do ônibus. Não o dono do ônibus. Eu só estou dirigindo. Essa enfermaria ou essa UTI neste momento com vocês. Eu sou o piloto do avião e vocês são os comissários de bordo. Mas não sou eu que decido os rumos do avião. Se vier alguém de uma associada para ser uma vira para a direita ou para a esquerda, devemos ver os limites profissionais. Por isso que lá no semestre passado, quando eu falei para vocês, dá uma olhada na resolução. O que é resolução para ele? Ele mandou. O dono do hospital perguntou para o advogado, falou assim, eu sou obrigado a seguir isso aí? Não. Ah, eu podem estar rolando na porta. Ah, não quero falar com eles. Ah, mas elas querem falar com você. Não sou obrigado a falar com você. Eu estou infringindo uma lei. Quando eu estiver infringindo uma lei, aí você tem que infringir isso. Eu não estou falando mal. Só estou posicionando vocês. Porque senão vocês vão ver muitas questões. Ah, a liderança é isso. Ah, a liderança é aquilo. Ah, a gestão é assim. Ah, a gestão é assado. Né? E aí você vai com esse conceito teórico bonito na cabeça e na prática você vai encontrando limitações. E literalmente quando baixava, né, quando vinha a Jaque lá de cima, ó, já que vocês fazem isso, faz isso também, a equipe reclama. Eu falo, gente, vocês querem que eu faça o quê? Eu só segui. A minha função foi, eu recebi essa ordem e me falaram para eu repassar e cobrar o cumprimento dessa ordem. Vamos todos cumprir a ordem. Ah, eu não vou cumprir a ordem. Infelizmente, me cabe chamar o supervisor para me falar isso. Acho que você deve ver. Foi eu que queria. A gente que mas eu não, ficou claro essa primeira parte? E aí, para encerrar essa primeira parte, o Léo, no finalzinho da aula, veio me falar assim: caramba, professor, nossa, me deu até medo de trabalhar no hospital particular. Acho que eu vou para o SUS. Não é todo mundo que tem perfil de SUS, não, filho. Eu gosto, mas tem muita verdade no SUS. Tem muita gente que nunca teve um convênio, nunca, não faz a menor ideia do que é um convênio. E a maioria de nós tem convênio porque a empresa paga, porque a gente paga. É o meu caso aqui, né? Por que eu tenho convênio? Porque a empresa paga. A maioria
mais esse modelo. Minha filha nasceu no Hospital São Paulo. Eu lembro que a enfermeira que, né, nos atendeu logo na sequência, a médica queria colocar a chupeta na minha filha, né? Ela estava chorando, eu falei, não, passa a noite aqui com a minha filha, foi exatamente o que eu fiz. Não, mas não pode, eu falei assim, eu ver quem é que vai chegar na minha filha, não tem, só isso. Tem uma sorte. Ela estava chorando, ela vai se acostumar com a proteção do pai toda a vida dela. E aí, no dia seguinte, a enfermeira começou a bater boca com o médico. Na minha frente, eu só olhando, pensando de novo, né? Que pena que eu sempre volto. E refrigerante. Eu queria sempre internado de novo. E eu só fiquei observando. Eu não falei para eles que eu era enfermeiro. Porque eu nunca falo quando eu vou no hospital, eu sempre falo, quem é você? Eu sou um usuário. E o que você faz da vida? Não interessa. A resposta é simples assim, não interessa o que eu sou lá fora. Aqui, eu sou um acompanhante dela. E o que você faz lá fora? Não interessa. Eu sou eu paciente. E a enfermeira bateu mesmo. Falou assim, não é para usar chupeta aqui. Você está me entendendo? Não, aí ela falou, tem um artigo tal, artigo tal, artigo tal, artigo tal. Aí a médica falou, tem um artigo tal. Aí ela, não, mas isso é um responsável. Mas o seu artigo já foi refutado por esse. E a resposta é não. Você está entendendo, doutor? Aí a doutora disse. E ela não ganhou na ignorância. Não é isso. Eu sou ignorante, vem aqui para te dar porrada e eu vou ganhar a você. Não foi isso. Mas teve um embate técnico-científico. E a resposta vai ser não. Ah, eu sou a médica. Ok, eu sou a enfermeira. A resposta é não. Então, esse poder tem quando os dois são estatutários. Uma discussão que jamais estaria aqui. Por isso que muitos desses hospitais aqui, o que queima o currículo é aquilo que o hospital que você está mandando no seu currículo quer de você. É isso que queima o currículo. Por quê? Vamos pegar aqui. Acho que vai querer alguém que trabalha no SUS? É difícil, você vai ter que provar. Que falar, olha, eu trabalhei lá, mas eu consigo trabalhar na Europa. Eu consigo trabalhar nos Estados Unidos. Eu consigo trabalhar no Canadá. Que é isso que é uma acreditação. Você vai ter que provar. E é assim que você vai ser avaliado. Eu acho. E aceitar a hierarquia. Não discutir. Então, essas discussões não tem. Mas, no Instagram, está lotado aí, ó, de vídeos que viralizam de pessoas que querem ir ao hospital. Eu estava num posto, entrou uma doida lá, mulher enorme, né? Tipo, olhei e falei, nesse princípio, eu peguei aqui o 725, e até agora você não me atendeu, não sei o que eu só olhando. Eu vou quebrar tudo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu vou quebrar, filho. Mas é você ficar escondendo os danos que você provocou, não encostando em mim. Sou enfermeiro, sou segurança. E ó, vai quebrar, quebra. É melhor já ligar para a Guarda Civil Metropolitana. Você acha que eu vou quebrar? Acho que eu vou quebrar. Não sei. Vou quebrar, fica à vontade. Nada disso, né? Meu celular. Agora você vai quebrar. Destrói o que você quiser.
suficiente para o profissional é uma violência de outro tipo. Porque ali a pessoa está acostumada a ser servido. Aí, um senador, um diretor, o dono de uma empresa, o presidente, o governador, que é internado nesse hospital, a pessoa está acostumada a ser servida. Você é só mais um que serve. Você não é especial do que você faz. Você é só mais um que serve. E se você não servir o cardápio que ele pediu, ele vai tomar do seu lado. Porque você é só mais um que não serve. Ele não vai tentar impressionar. Não que não exista. Gente pobre de espírito não tem nada a ver com dinheiro. Tá? Nada a ver com dinheiro. Eu já conheci, tem uma frase que eu aprendi há uns 2 meses atrás. Para mim, essa frase realmente faz todo sentido. O rapaz falou assim: olha, você é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Você não. É um monte de dinheiro. Só, isso não te faz. Você continua sendo pobre, você só tem dinheiro. Porque o resto você não tem nada. Não tem certeza. Aqui também tem gente assim. Mas quando a gente cai lá do outro lado, tem esses contextos. E quando a gente fala, beleza, eu estou num pé de igualdade com a medicina. E com a minha equipe? Lado positivo de trabalhar aqui. Eles mandam você embora sem pensar. O poder da punição, da perda do emprego, é um poder muito persuasivo. Você tem um alto poder de persuasão. Ah, eu não quero fazer isso, enfermeiro. Não, você precisa fazer isso. Eu não vou fazer isso. Meu supervisor da Camila, muito bom? Tudo bem. Você pode dar um problema aqui no setor, por gentileza? Obrigado. Ah, o que está acontecendo? Eu não faço a menor ideia de que ela está se recusando a fazer aquilo que o cargo dela compete. Eu vou dar um exemplo verídico, ok? Você foi contratado para trabalhar no hospital, não importa qual seja. E aí, quando você foi contratado, naquele momento, a vaga era de UTI. Aí você vai lá para o beleza? O seu setor que eu amo, o que eu gosto, agora aqui, sou feliz pra caramba. Fala assim: ô, enfermeiro Vitor, precisamos de você no PS. Não, mas eu fui contratado para UTI. É, mas agora a gente precisa de você no PS. Você pode, a partir de amanhã, fazer o PS? Não, não vou. Por que você não vai? Porque eu fui contratado para UTI. Não, fique nada. Você foi contratado para trabalhar na instituição, na necessidade da instituição. Agora eu quero que você não pense. Por quê? Porque não tem que tirar a justificação. Você tem duas opções. Ou você vai para o PS, ou você vai para o não. Essas são as duas opções que você tem. Você escolhe qual das duas você tem. Se eu tiver que falar mais uma vez, a primeira opção vai ficar mais. Nossa, assim, olha que poder de persuasão que você tem. Eu perco de um lado. Relação médico e nós. Você acha que isso não vai acontecer com a sua copeira? Você acha que somos só nós que temos equipe técnica para lidar? Pior que a gente. Aqui nós temos uma outra relação, que é a relação enfermeiro, nutri e técnica. Eu conheci profissionais estatutários
professor